pessoal, hoje a gente inicia esse vídeo para conversar um pouco sobre os crimes contra a família, dando continuidade à parte especial do nosso Código Penal. Vale destacar primeiro que esse bem jurídico é de relevância para o Código Penal, sim. O Código Penal se preocupa com o bem jurídico família, mas não com a mesma competência ou atribuição que o direito civil. O Código Penal aqui ele vem se debruçar sobre as possíveis condutas que podem ameaçar o bem jurídico família, não numa situação lúdica, mas das relações e obrigações que são constituídas a partir do que o direito civil entende como família. A gente pode perceber, claro, que isso é um pouco também de uma influência ainda do direito civil mais patriarcal, isso antes do Código Civil atual, ainda falando do Código de 16, o nosso Código Penal tinha essa conjuntura, mas mesmo com a mudança do Código Civil, ele não precisou ser reformado, porque o Código Penal aqui, ele não vem criar conceitos do que é família, ele vem emprestar os conceitos de família que o direito civil já constituiu. E por isso, até demonstrando um pouco do que era o código, o pensamento de família na propositura do nosso Código Penal, ele vem se preocupar com essas relações, obrigações, essa conjuntura contratual advinda da família. Uma questão folclórica, a gente percebe que quando o Código Penal abre o título 7 dos crimes contra a família, ele faz uma ordem um pouco cultural da época do que era constituído como família. Então, a família primeiro era o casamento, depois o estado de filiação, depois a assistência familiar, entre outros. Então, antes de qualquer coisa para existir família, a época tem que ter o casamento. É claro que esse pensamento muda, mas a conjuntura normativa do Código Penal ela não precisou sofrer alterações, porque ela ainda continua preservando bens jurídicos que são de relevância em relações, obrigações advindas desse bem jurídico família, mesmo que não tenha mais esse contexto patriarcal. A gente percebe dentro do capítulo 1 desse título 7, dentro dos crimes contra a família, a gente vai conversar um pouco agora sobre os crimes contra o casamento. O casamento não é um instituto penal, é um instituto civil, como vocês sabem, a gente já ressaltou há pouco, mas o direito penal ele se preocupa com essa obrigação advinda do casamento, essa relação contratual implícita aí dentro de um aspecto cultural amoroso. Mas sim, existe uma relação contratual e existe uma relação de obrigações para com essa conjuntura social. E aí, o primeiro artigo que a gente pode detalhar sobre o crime contra o casamento é o famoso crime de bigamia, do artigo 235. E a bigamia seria a proteção do casamento num aspecto do contraente do casamento ter direito aos vários direitos que aquela contração, que aquela obrigação traz. Garantir os direitos desse contraente com aquela obrigação que ele tem para com o sujeito. Então, o fato do sujeito ativo contrair um novo casamento ameaçaria os direitos resguardados desse primeiro casamento. Isso independente do tipo de casamento, do regime de casamento que foi absolvido naquele momento. Existem sim obrigações implícitas e explícitas com essa contração do casamento. Aí o crime de bigamia, ele detalha na sua letra da lei aí do artigo 235 que recairá nesse crime quem contrair alguém sendo casado um novo casamento. É uma letra muito simples, mas existem aí algumas facetas que a gente deve esmiuçar nessas vírgulas desse artigo. Quando ele diz contrair alguém sendo casado um novo casamento, ele está dizendo que esse sujeito que vai praticar o crime de bigamia já deve ser um sujeito que tenha no mínimo a característica do estado civil de casado. E o que é casado hoje? O que é que o Código Penal entende como casado? Como eu disse há pouco, casamento não é algo que venha a ser conceituado pelo direito penal. É uma norma penal em branco. O direito penal ele empresta o conceito de casamento do direito civil. Então, durante muito tempo, enquanto não havia pacificação na esfera civil do que viria a ser considerado casamento, eu estou falando isso por conta da figura da união estável, durante muito tempo não estava pacificado a hierarquia dessa união estável frente ao casamento,
O direito penal ficou nessa controvérsia, durante muito tempo não aceitou a união estável, tá? Contrair uma união estável, ou contrair duas uniões estáveis, ou um casamento e união estável, como um crime de bigamia. Só realmente o casamento tido como o Código Civil apresenta. Mas daí, com o amadurecimento do termo na esfera civil, hoje a gente já se depara com a figura da união estável, que pode ser equiparada ao casamento. O direito civil já reconhece o instituto da união estável, preserva os direitos e obrigações advindas desse instituto e equipara um casamento. Para isso, a união estável só precisa ter uma característica, que é a sua formalidade. Essa união estável, estando formalizada em vias legais, em cartório, ela estando apta a ser equiparada a casamento, o direito civil entende que ela tem os mesmos efeitos, ou poderá ter os mesmos efeitos de casamento. O principal é ter esse registro. O direito penal, então, e aí a doutrina diverge um pouco, mas é um aspecto doutrinário mais rígido. Os legalistas entendem que não é casamento, casamento. Hoje a gente se depara ainda nos livros, como Masson, ele diz mesmo, ele entende que casamento só recai no crime de bigamia ele que contrai casamento. Mas a jurisprudência já modernizou esse assunto e entende que sim, em havendo o sujeito contraindo, tendo um casamento, contraindo uma união estável, tendo uma união estável, contraindo um casamento, não importa. Mas para o direito penal já passa a ser entendida a união estável, aquela passível de ser homologada como casamento, de ser equiparada a casamento, ela sim vai ter efeitos para a constituição do crime de bigamia. Tá? E aí, mais modernamente, a gente já entende, inclusive, essa união estável ou casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não vai diferenciar. Se ele tem um casamento heteroafetivo e um homoafetivo, mesmo assim, ainda vai considerar bigamia. E isso, se tratando de união estável, também não importa. Isso não é uma decisão do direito penal, isso é uma decisão do direito civil, já que é um assunto que se trata do direito civil. O direito penal não vai entrar no mérito, né, nos casos de família, ele vai simplesmente aceitar o conceito que o direito civil traz. Uma das curiosidades que a gente vê hoje já são as possibilidades das condutas poliafetivas. Isso já é uma novidade. No Rio de Janeiro já tivemos registros de uniões estáveis poliafetivas em cartório, reconhecimento da figura em cartório. Só que uniões poliafetivas, entre todas as partes concordando, né, e aí sendo mais de duas pessoas. Só que aí o direito civil ainda não reconhece essa união estável com possibilidade dela se transformar em um casamento. Ela ainda não tem equiparação a casamento pelo direito civil, tá? Mas ainda há a possibilidade que o direito civil venha a reconhecer essas condutas, simplesmente reconhecendo que há boa-fé e ciência entre as partes. Que aí os bens e os negócios jurídicos aí estariam preservados. Se o direito civil vier a reconhecer isso, a grande pergunta é, se o direito civil vier a reconhecer isso, haverá um abolito crimes do crime de bigamia? Não. Não, porque o direito civil estaria reconhecendo um acordo entre as partes, eles tendo ciência. Isso não implica dizer que ter um casamento e contrair outro, ter união estável e contrair outra, sem a ciência da parte, aí é onde está o dolo do sujeito, sem a ciência da parte não deixaria, ainda existiria. Então, por isso o crime de bigamia não deixaria de existir. Ainda teríamos condutas sem essa ciência das partes, mesmo sendo condutas poliafetivas informais. Então isso não macularia o crime de bigamia. Eis a ideia. Tá? Então, bigamia do artigo 235, contrair alguém sendo casado, um novo casamento. A punição aqui é para o sujeito que é casado e contrai um casamento. A ideia é essa. Em regra, esse segundo cônjuge, ele não praticaria crime algum. Tá? Entretanto, o parágrafo 1º do artigo 235, ele traz a possibilidade de punição para esse segundo cônjuge, desse segundo casamento. Quando que ele passa a ser punido? Quando ele começa a se vincular ao nexo de causalidade, quando ele passa a ter o mesmo dolo do sujeito. E isso é suficientemente comprovado quando ele passa a ter ciência. O simples fato do segundo cônjuge ter ciência que o sujeito que contraiu o casamento com ele já tem um casamento anterior, faz com que ele se vincule ao todo e ele passa a responder pelo crime de bigamia. É o que a gente observa no parágrafo 1º, quando diz o seguinte: aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos.
ele traz uma forma específica. Alguns entendem como forma privilegiada, por ter um novo intervalo de pena, mas outros entendem como uma punição específica para um sujeito em coautoria. É uma figura um pouco anômala, porque essa punição em menor número, né, em privilégio, aí, não seria para o mesmo autor, seria para o segundo autor, tá? Mas é uma punição menor para o sujeito, o segundo cônjuge que tem conhecimento. E por que ele destaca não sendo casado? Porque se ele é casado e também está contraindo o segundo casamento, ele praticou bigamia, do mesmo jeito. Eis a ideia. No parágrafo 2º, é interessante, é uma figura que vocês vão ver em alguns momentos aí à frente, alguns tipos penais destacam excludentes de antijuridicidade para ele mesmo, excludentes específicos para aquele crime. E o crime de bigamia ele tem isso no seu parágrafo 2º. Deixará de existir o crime quando um desses casamentos for anulado, o primeiro ou o segundo. For anulado desde que não seja anulado pela própria bigamia. Claro que aí o mérito da anulação já é o reconhecimento de uma conduta bígama. Se for anulado por qualquer outro motivo, o crime de bigamia deixa de existir. É o que diz o parágrafo 2º. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou o outro, o segundo, por motivo que não é bigamia, sim, porque o reconhecimento da bigamia automaticamente anula o segundo casamento na esfera civil, ele deixa de existir todos os seus efeitos. Considera-se inexistente o crime. É um excludente de antijuridicidade específico tão somente para o crime de bigamia, quando por questões cíveis, não estou falando penal, um dos dois casamentos deixa de existir. Eis a ideia, o crime de bigamia é um crime simples, a gente basicamente tem que se preocupar hoje com essas circunstâncias de poligamia, se preocupar no sentido de entender e ficar preparado para a interpretação da norma à realidade, e também entender a punição para o outro agente e ao excludente de antijuridicidade, não deixando também de perceber aqui já existe uma corrente jurisprudencial bem vasta com relação ao reconhecimento da União e Estado. Não existe nenhuma súmula nesse sentido, mas a jurisprudência já é bem vasta, apesar da divergência doutrinária em alguns momentos. Ok, jovens? E continuando ainda nos crimes contra o casamento, a gente tem dois crimes interessantes, os próximos, que são o 236B e o 237. Eles reforçam mais ainda o discurso de que esses crimes, esse capítulo inteiro aqui do Código, eles têm uma influência muito grande no direito civil. É interessante porque vocês veem um professor penal falando em muitos conceitos civilistas. Mais uma vez aqui, o direito penal está somente na sua situação de observador, esperando a esfera civil resolver uma situação e intervindo no que ele, simplesmente no fato que lhe compete. Não caberá ao direito penal aqui regular nem conceituar nada na esfera civil. E esses dois crimes, os dos artigos 236 e 237, eles falam em erro essencial e impedimentos para o casamento, certo? São dois institutos previstos na esfera civil e eles falam em anulabilidade ou nulo de pleno direito. Os erros essenciais são circunstâncias que estão, porventura, na hora da contração do casamento. Os erros essenciais são circunstâncias de incompatibilidade entre os contraentes do casamento que possam tornar a convivência em contração do casamento impossível, fazendo com que aquele casamento seja invalidado. Possam porque eles trazem possibilidade de anulação desses casamentos. Não são os casamentos que são contraídos e são descobertos erros essenciais posteriormente, o erro na contração do casamento posteriormente, eles não decretam nulidade absoluta, ela é relativa. As partes deverão manifestar sua vontade de anulação, mostrando que aquele erro é essencial e a partir daquele erro não há possibilidade de viabilidade do casamento, mas deverá ser reconhecido em juízo. É o juiz na esfera civil que entende e se convence que aquele erro essencial realmente é passível de anulação daquele casamento. Os impedimentos são nulidades de pleno direito. Impedimentos são aqueles que não podem casar efetivamente, irmãos, parentes até tantos graus e tudo mais, o condenado pela morte do viúvo. Então, algumas circunstâncias do direito civil mostram que são impedidos de casar. No impedimento de casar é que não pode contrair casamento. E aqueles casamentos, então, se tornam nulos de pleno direito.
Eis a diferença. Ele já tem um vício pleno, não precisa ser comprovado, assim, não é um mérito subjetivo, é um mérito objetivo. Ainda no erro essencial, são circunstâncias comuns, como, por exemplo, o desconhecimento de uma infertilidade, né? O sujeito, ele tinha uma infertilidade e para o outro contraente, ou a outra contraente, era essencial para a manutenção do casamento a prole, a continuidade, o fato de ter filhos, e assim, ele não tinha conhecimento antes. Quando começa a ter conhecimento, ele entende que o casamento não tem viabilidade. Não são circunstâncias adquiridas posterior ao casamento, são circunstâncias que vêm diante do casamento e só se tornam conhecidas posterior ao casamento. Existem os argumentos folclóricos, como, por exemplo, a divergência de religião, o sujeito de religião e de outra, e tem que comprovar realmente a inviabilidade de convivência. Time, brincadeira, isso é pouco provável, mas sim, algumas situações. Outros, que vocês vão ver nos exemplos, é a questão do reconhecimento posterior, durante a vigência do casamento, da homossexualidade de um dos contraentes, e aí fica inviável para o outro contraente dar continuidade àquela solução conjugal. Então, eis a diferença do erro essencial para os impedimentos em si. No artigo 236, a gente tem o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Prestem bem atenção. São dois verbos que mostram que o agente que quer praticar esse crime, ele quer o engano do outro cônjuge. Ele tem a intenção de esconder, de fraudar a ciência do outro cônjuge. Porque ele induz o outro cônjuge a um erro essencial. Quando ele está induzindo, ele tem a consciência de que tem um erro essencial que poderia inviabilizar a continuidade do casamento. E ele tem conhecimento disso previamente, só que ele engana, ele esconde. Então, ele faz com que o outro não tenha ciência. No momento que ele faz isso, ele está induzindo o outro a recair em erro essencial. O erro essencial configurado pós-casamento com a ciência do fato. E a ocultação do impedimento, o verbo é bem mais positivo. Eu sei que tem um impedimento e eu oculto, eu escondo. O meu dolo é muito mais claro. Eu quero realmente que o outro contraente não tenha essa ciência. Então, o artigo 236 ele tem essa característica de demonstrar o dolo do agente, realmente, dolo, vontade livre consciente, em fazer com que o outro contraente recaia em erro essencial ou ocultar do outro contraente esse impedimento. Ele tem esse dolo no engano, essa é a situação, a fraude. E aí ele é bem claro na sua letra da lei, prestem bem atenção, acompanhe aí comigo. Contrair casamento induzindo a erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja o casamento anterior. Porque sim, um dos impedimentos para contrair casamento, uma das circunstâncias que transforma aquele casamento em nulo de direito é já ter um casamento anterior. Por que é que não entra essa circunstância? Porque isso recairia no crime de bigamia e já é previsto no artigo 235. Então seria ocultar qualquer outro impedimento que não seja o casamento anterior, porque o casamento anterior estaria resguardado no crime de bigamia. Então eis a ideia. Uma característica, a pena é de detenção 6 meses a 2 anos, é um crime de menor potencial ofensivo. Tem uma característica interessante desse artigo 236, é que ele é um artigo que apresenta um processo penal, vamos entrar um pouco em processo nesse sentido, o artigo define isso, ele apresenta um processo penal, um rito de ação vinculado à esfera civil, porque, como eu disse logo no início, não cabe ao direito penal aqui conceituar ou reconhecer nenhum instituto da esfera civil. Também não compete ao direito penal, nesse momento, inclusive durante a ação, a instrução processual penal, não vai caber instrução, não é competência da ação penal entender o mérito se houve o erro essencial ou se houve impedimento. Né? A gente tem um duelo de competência. A competência específica para entender se há um erro essencial do casamento ou se há uma ocultação de impedimento é da esfera civil. Então aqui a minha ação penal vai ficar vinculada a uma sentença civil transitada em julgado que declare nulo aquele casamento por reconhecimento de um erro essencial, impossibilidade de continuidade do matrimônio, ou que realmente reconheça um impedimento para a contração daquele casamento.
Sem o mérito civil resolvido, o penal não avança. E a produção de prova no penal não pode existir desse mérito. Ele empresta as provas do processo civil, dessa instrução, e ele dá continuidade. Qual é o mérito penal? É só o reconhecimento do dolo do sujeito. Ele quis que o sujeito recaísse em erro essencial. Ele quis ocultar um impedimento. É somente esse o mérito do direito penal. Não importa quem é, se foi erro essencial ou se foi o impedimento. Quem vai reconhecer isso é a esfera civil. E não sou só eu que estou dizendo isso. Está aí, no parágrafo único do artigo 236, ele fala: a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada, senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro, o impedimento anule o casamento. Então, o parágrafo único deixa claro essa vinculação da ação penal à ação civil com o trânsito em julgado da sentença. Eis a ideia. Bem curioso, bem interessante. E nesse mesmo sentido, continua o nosso Código Penal aí no artigo 237, o crime de conhecimento prévio de impedimento. Veja a diferença do verbo. Vocês lembrem que a gente deixou bem claro que o artigo anterior, o sujeito tinha o dolo, intenção nesse engano, fazer com que o outro contraente não tivesse conhecimento do erro e principalmente do impedimento. Esse dano não existe no artigo 237. Desculpa, esse dolo, essa intenção específica, não existe no 237. Porque aqui o sujeito não empreende forças para que o outro não conheça. Ele simplesmente fica inerte. Ele fica inerte. Inclusive, nós temos a doutrina do Bittencourt que fala que os dois contraentes podem ter conhecimento. E nesse momento, os dois contraentes recaíram em crime. No crime anterior, eu preciso de um engano de um contraente. Nesse crime aqui, não. Eu não preciso do engano do outro contraente. Os dois contraentes podem ter consciência e só o fato de ter conhecimento desse impedimento, e aí só o impedimento, eu não falo mais de essencial, só o fato de ter conhecimento desse impedimento antes de contrair o casamento já pode me fazer incorrer nessa conduta. Olha o que diz o 237. Contrair casamento, empreender logística burocrática necessária para a configuração de um casamento, reconhecendo também a união estável. Contrair casamento conhecendo, somente tendo ciência, a existência de impedimento que lhe cause nulidade absoluta. Só esse fato já seria suficiente, e eu não deixo em nenhum momento aqui deixar claro que tem que ter um engano de outra pessoa, como ocultar do outro cônjuge. Inclusive, os dois cônjuges poderiam recair nesse crime. Também nós temos detenção de 3 meses a 1 ano, menor potencial ofensivo, mas sim é um crime que se complementa ao crime anterior. Bem interessante o aspecto desses dois crimes contra o casamento, são extremamente burocráticos. Tudo bem? E aí a gente adentra a outros crimes contra o casamento, que esses são mais voltados a essa logística burocrática, usar a expressão que eu conheci há pouco, com relação ao casamento. Vocês percebem que eu estou falando muito em contrair casamento. Esse contrair casamento, por mais que a gente esteja falando uma expressão um pouco pesada, parece um certo termo de contágio, mas o contrair casamento aqui, contrair implica dizer empreender todo o instrumento burocrático necessário para a configuração do negócio jurídico que é o casamento, a união estável. E tem os trâmites e toda a simbologia do que é o casamento. Eu não estou falando de entrada em igreja, portas abertas, não. Estou falando da simbologia realmente burocrática. Existe uma competência determinada de quem pode hoje efetivamente celebrar casamentos. O Código Civil ele não prevê mais aquela possibilidade do casamento religioso por efeitos cíveis, né, pelo afastamento total do Estado da igreja. Pode sim existir o casamento que venha a ser celebrado numa instituição religiosa, mas ali é uma liberalidade, é um pedido que é feito e a autoridade religiosa recebe a documentação, mas não é ele que está celebrando o casamento civil. Quem tem competência no casamento civil é o juiz da esfera civil, tá? E aí ele passa isso para os cartórios, os cartórios vão fazer toda a burocracia, mas a celebração e a competência de declarar casado é o juiz da esfera civil. Ele pode delegar em alguns momentos nesse sentido, mas existe um rito necessário para isso, existem simbologias para esse termo. Os artigos seguintes, eles são ofensas ao casamento
por macular um pouco essa simbologia, não só folclórica, mas o rito burocrático necessário para configurar aquele negócio jurídico. E aí eu tenho como sujeitos passivos aí não só os contraentes assim, mas a própria sociedade e o Estado, pela mácula que a gente tem, há um ato administrativo que é de competência do Estado. E eles são os crimes de simulação de autoridade para celebrar o casamento e o crime de simulação do próprio casamento em si. São muito próximos, inclusive muito fáceis de aparecer em concurso de agentes. A simulação de autoridade é um crime interessante porque, como a gente falou há pouco, o direito civil determina quem é a autoridade para celebrar o casamento. E simular a autoridade, ele já está configurado a partir do momento que o sujeito imbui a si e deixa claro para outra pessoa que ele tem autoridade para celebrar um casamento conforme a competência da nossa Constituição Federal, regulamentado pelo Código Civil, né? Detalhado pelo Código Civil, mas sim, ele atribui essa competência no intervalo. Não é você chegar numa autoridade, num representante religioso e dizer, eu quero que faça uma celebração religiosa do meu casamento. Ele não está se atribuindo autoridade. A autoridade que o artigo fala aqui, essa autoridade do Estado. Ele está se colocando enquanto o Estado que tem a competência de celebrar um negócio jurídico, o casamento. E é o que diz o artigo 238. Atribuir-se falsamente a autoridade para a celebração do casamento. Tá? Uma divergência que a gente vê é somente quando que esse crime está consumado. Está consumado quando o casamento está celebrado ou quando eu me atribuo autoridade. Durante um bom tempo a doutrina dizia que deveria ter um casamento celebrado para isso. Mas veja, se aquela autoridade não tem competência para celebrar aquele casamento não estará celebrado. Então essa consumação ela é fictícia. Hoje já se reconhece que a partir do momento, como existem protocolos para que esse casamento ocorra, a partir do momento que eu me atribuo autoridade e lhe afirmo que eu posso celebrar seu casamento e terá validade, o primeiro ato que eu fizer daquilo, a simples afirmação, receber um valor, marcar uma data, aquilo já me faz reconhecer a formalidade de estar me atribuindo autoridade. E já seria suficiente para consumar esse crime. É como se eu estivesse falando aí num crime formal. Basta me atribuir essa autoridade sem o resultado da celebração do casamento para que o crime esteja configurado. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Se o fato não constitui um crime mais grave, isso implica dizer, quando o artigo traz esse finalzinho, que implica dizer que eu estou abordando aqui um crime subsidiário, porque eu estou plenamente no dolo de me atribuir essa autoridade. Mas se eu tenho uma outra intenção com essa situação, como obter uma vantagem com relação àquilo, ou um prejuízo maior para os contraentes com relação àquilo, eu tenho um dolo específico, esse dolo específico é uma outra conduta mais grave, esse meu crime de simulação de autoridade, ele deixa de existir e passa a ser reconhecido como crime mais grave, como, por exemplo, o próprio estelionato ou uma falsidade documental. Esse é o fenômeno da subsidiariedade do crime. A construção, peixinho menor engolindo peixinho maior. Esse crime, se eu tenho uma finalidade maior, ele deixa de existir, se transforma numa mera ferramenta, a simulação da autoridade foi uma mera ferramenta para que eu conseguisse o meu objetivo superior, ou seja, obter aquela vantagem, ou a fraude no documento. Eis a ideia. E, então ele é um crime subsidiário. A simulação do casamento do artigo 239, como eu disse, é muito próximo à grande possibilidade de você ter as duas circunstâncias de conduto em concurso, me desculpem. A simulação de casamento, ela ocorre na cerimônia em si. Eu estou simulando tudo aquilo, não só a autoridade. Eu estou indo além. Por isso que às vezes, muitas das vezes está em concurso, porque tem a autoridade que estará simulada e eu estou simulando como um todo. A grande característica da simulação do casamento é que eu tenho que ter a certeza que eu estou enganando uma terceira pessoa. Isso é pleno, mesmo que seja uma pessoa só. A simulação do casamento ela ocorre para que haja um engano de alguém, para que aquele alguém acredite que um casamento está acontecendo e a partir daquela celebração a relação jurídica do casamento estaria configurada. É a única particularidade que você tem que ter. Mas o 239 deixa claro. Simular casamento mediante o engano de outra pessoa. Tudo simples. Eu só quero que aquela pessoa imagine que isso aqui foi um casamento que produziu seus efeitos. Tá? Todas as pessoas envolvidas nessa simulação, que têm ciência que é um casamento simulado e que está enganando aquela terceira pessoa,
já estariam como coautores do crime de simulação do casamento. Também é um crime subsidiário, a pena mesmo diz. Detenção de 1 a 3 anos se o fato não constitui elemento de um crime mais grave. Se eu tinha a intenção de ter alguma vantagem com isso, essa terceira pessoa, eu estou enganando, estou praticando um crime de estelionato, eu deixo esse crime de simulação do casamento, deixa de existir, porque ele foi uma mera ferramenta para o crime de estelionato, fenômeno da consunção, subsidiariedade do crime. Tudo bem? Esses são os crimes contra o casamento. Realmente são simples, basta a gente ter um pouco de atenção aos conceitos da esfera civil. Então agora a gente conversa um pouco sobre os crimes contra o estado de filiação. Ainda dentre os crimes contra a família, o Código Penal abre um capítulo específico para as condutas que vêm a ofender, possivelmente, o estado de filiação. E o que é o estado de filiação? Que bem jurídico é esse? O estado de filiação é uma relação natural advinda tanto do nascimento quanto de uma adoção. O estado de filiação é quando se configuram as figuras de pai e filho. Esse pai e filho naturalmente falando ou através de uma filiação em substituição pela adoção. O estado de filiação por direito penal resume os direitos e obrigações advindas dessa relação pai-filho. Direitos e obrigações porque a gente passa a ter, a partir do momento que respira, simplesmente nasce com vida, o direito à herança, o direito à sucessão e tudo mais, mas a gente também passa a ter a responsabilidade da assistência familiar. Então sim, são os direitos e obrigações naturais advindas da filiação. Quando a gente fala filiação, não está só para o filho, não está falando para o pai também. É uma relação que traz direitos e obrigações para o filho, do filho para com o pai, e do pai para com o filho. Só que esse estado de filiação, esse bem jurídico, ele nasce exatamente a partir, ele se configura a partir do momento em que existe essa relação de paternidade, de maternidade, que, como a gente começou detalhando, não tem diferença do direito penal se for natural ou adquirida pelo estado da adoção. Todas essas condutas que a gente estuda agora, elas têm o interesse em ofender isso, em retirar a naturalidade do desenvolvimento desse estado de filiação. Não estou falando obrigatoriamente, objetivamente, que o sujeito quer macular o direito sucessório de um ou de outro. Ele tira qualquer perspectiva, porque só com o simples nascimento se cai essa perspectiva de sucessão de herança. Não quer dizer que isso vai ser configurado mais à frente. Coisas podem tirar esse direito seu como filho ou como pai. Mas é só a expectativa de que isso venha a acontecer. Esses crimes, basicamente, eles maculam a expectativa de desenvolvimento do estado de filiação. Principalmente porque essas condutas acontecem logo no início da configuração do estado de filiação, que é com o nascimento ou com a adoção. Aqui, principalmente, com o nascimento. São crimes bem interessantes. E aí, o primeiro deles, do artigo 241, que é o registro de nascimento inexistente, é bem interessante trabalhar esse crime hoje, principalmente quando a gente sabe que a quantidade de concursos para tabelionados tem crescido no Brasil e as pessoas têm muito interesse, porque é algo que tem muito foco hoje com a atual estrutura do assento de nascimento. Quem tem filho sabe que existe uma burocracia para isso, mas, por incrível que pareça, ainda é algo um pouco falho, porque não há uma unificação de como se dá esse registro de nascimento. Mas o registro de nascimento é algo importantíssimo, porque a partir do momento que está registrado, configura-se legalmente esse estado de filiação. Nasce um filho, nasce um pai, nasce um filho, nasce uma mãe, com a adoção do mesmo aspecto. Mas o registro de nascimento tem essa simbologia, o sujeito começa a ser um sujeito de direito em si. A gente sabe que, pelo direito, o sujeito de direito surge quando ele nasce respirando, mas o assento do registro de nascimento, o registro de nascimento em si, é que declara para efeitos de que efetivamente isso aconteceu. E o artigo 241 ele define o seguinte: promover no registro civil a inscrição de um nascimento inexistente. Vejam, se a gente fala em nascimento inexistente é porque não houve a configuração do elemento que demonstra que a partir daquele momento surgiu um sujeito de direito e que o estado de filiação está configurado. Esse nascimento ele não existiu.
e eu estou registrando algo que não existiu. Só que não é um simples registro, uma ofensa à administração pública ou uma ofensa à boa-fé pública. A ofensa aí é maior. Eu estou querendo fazer isso com o interesse de macular algum estado de filiação. Vou dar um exemplo para elucidar essa situação. Teve um caso de repercussão de um jogador de futebol. Ele tinha uma família, casado, com filhos, e ele teve uma relação amorosa com uma outra mulher fora do casamento, e essa mulher engravidou dele. Foi feito DNA, foi comprovado tudo mais. Esse jogador, ele morreu em campo por um problema cardíaco antes do filho com essa relação fora do casamento nascer, ou seja, expectativa de vida ainda. E essa mulher, quando foi ter o bebê não posso nem dizer que nasceu morto é uma expressão muito nossa. Esse bebê, ele morreu ainda feto, e o parto teve como objeto um natimorto. Natimorto é aquele feto que é expulso, não posso dizer nasce, né? Mas é expulso do organismo, tem um parto dele, mas ele não tem mais vida, ele, enquanto feto, morreu. Lembra quando a gente estudou os crimes contra a vida? A gente viu que os crimes contra a vida tratam da vida extrauterina e intrauterina. Intrauterina não é uma vida. Para o direito é uma expectativa de vida. Direito está como expectativa de vida. A partir do momento que o sujeito respira, é que ele passa a ser um sujeito de direito. E aí, eu já até falei em alguns momentos, mas vou deixar claro, existe um exame próprio para isso, que pega o pulmão do feto e bota em uma solução com água e outros produtos. Só água às vezes é suficiente, mas se o pulmão ele afunda, é porque nunca passou oxigênio em seus alvéolos e eles não foram expandidos, então não tem ar dentro deles. Não tem ar dentro dele, ele afunda. Se o feto respirou em algum momento, os alvéolos se expandiram e existiu ar dentro daquele pulmão, e o pulmão flutua. É um exame simples que demonstra se ele se transformou em sujeito de direito ou se ele foi simplesmente um natimorto. E aí, bem friamente falando, um natimorto não é alguém, não é um sujeito de direito. Já foi esse tempo, inclusive, que hoje nem se registra, não sabe, nem boletim, nem o atestado de óbito, uma declaração de nascimento de que nasceu sem vida. Não nasceu, né? Até um pouco controverso dizer isso. Mas é uma situação emblemática, porque se aquela criança nascesse, respirasse, se transformava em sujeito de direito e automaticamente o seu estado de filiação com o seu pai, mesmo ele estando morto, estaria configurado. Se ele não respirou, essa relação nunca existiu. Qual a consequência dessa situação? Se ele respirasse com vida, se ele respirasse e configurasse vida, o estado de filiação configurado, mesmo ele morrendo depois, mas o estado de filiação estava configurado. Quem iria lhe suceder? Sua mãe. Sua mãe iria suceder no patrimônio que o pai dele tinha deixado. Como isso não existiu, essa relação da mãe como sucessora dele, não pode suceder alguém que não existiu. Então ela não queria ser sucessora. Essa a situação. Essa mãe, posteriormente depois foi descoberto, que ela se juntou com outras pessoas e registrou o filho como se tivesse nascido com vida, mas ficou comprovado que o filho não nasceu com vida. E ela em nenhum momento poderia se vincular naquela relação sucessória. Houve um registro de um nascimento inexistente, com esse objetivo de macular um estado de filiação, não no caso do filho dela, porque nunca existiu, mas dos outros, da família do jogador. Haveria essa intenção de macular o estado de filiação. Então, quando esse registro for feito com esse objetivo, eu tenho aqui uma promoção do registro civil e inscrição de nascimento inexistente, sendo esse capaz de macular um estado de filiação. A pena de reclusão de 2 a 6 anos. Eis a ideia. Dando continuidade a esses crimes contra o estado de filiação, a gente entra num crime bem interessante, porque a gente tem um caso emblemático no Brasil que ele conseguiu ser importante para nós, doutrinadores, professores, acadêmicos, para poder exemplificar esse crime, que é o caso Pedrinho. Todo mundo conheceu aí, quem não conhece, dá um Google que vai ver o caso Pedrinho, que foi um caso depois que inspirou uma novela. Eu, inclusive, por conta disso, chamo esse crime do famoso crime Nazaré Tedesco, porque foi a situação de uma enfermeira que ainda na maternidade, ela simulou que estava grávida para poder manter um relacionamento afetivo com o sujeito,
e ela, na maternidade que ela trabalhava, ela conseguiu subtrair um recém-nascido, ocultar esse recém-nascido, não foi nem subtração, ela ocultou esse recém-nascido e criou o recém-nascido como se fosse filho. Disse que estava grávida, deu um parto ali como seu e tudo mais, e aí ela continuou e só foi descoberto quase 20 anos depois. Gerou novela e tudo mais. É isso que eu chamo do crime Nazaré Tedesco. Mas o crime tem um nome científico, que é parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil do recém-nascido, que é esse estado de filiação. Parto suposto ou outras condutas que vêm a demonstrar a ideia do sujeito ativo aqui em suprimir ou alterar esses direitos que são inerentes à pessoa pelo estado de filiação. E aí o artigo ele é plurissubsistente, o artigo 242, porque ele tem vários verbos, o sujeito pratica várias condutas. Praticando uma delas já é suficiente para estar em curso do artigo. Se pratica mais de uma, a dosimetria da pena em primeira fase tende a ficar um pouco mais complexa, mas uma já seria suficiente. No caso que eu gosto do exemplo do Pedrinho, ela praticou todas as circunstâncias. Por isso que para a gente foi muito bom que conseguiu elucidar esse caso. O artigo 242 diz o seguinte: dar parto alheio como próprio, registrar como seu o filho de uma outra pessoa. Tudo isso em ponto e vírgula, para demonstrar que são situações distintas. Ocultar recém-nascido ou substituí-lo. Suprimindo tudo isso, suprimindo ou alterando o direito inerente ao estado civil, aquela natureza do estado de filiação que ele teria com seus pais biológicos ou poderiam ser adquiridos também. Mas no momento que eu pratico essas condutas, eu tenho esse interesse. Eu quebro aquele vínculo e ele passa a ter um vínculo comigo, que estou agora dizendo que é meu filho. Dar parto alheio como próprio, por si só, é o sujeito simular uma gravidez e um parto e pegar o parto de outra pessoa e dizer que foi seu. Claro que, consequentemente, nisso ele está pegando a criança e dizendo que a criança é sua. Então, dar parto alheio como próprio simula uma gravidez e um parto, pega a criança de outra pessoa que passou pelo parto e diz que é seu. Eis a situação. E aí isso pode levar consequentemente ao fato de registrar como seu um filho de outro. E as outras situações que são também independentes, mas que podem puxar cumulativamente as condutas, é ocultar o recém-nascido. Foi o caso da enfermeira, ela ocultou o recém-nascido. Não é sequestro. É interessante falar sobre isso, porque à época, claro que não se conhecia o que tinha acontecido, mas depois que foi descoberto, 20 anos depois, continuou-se a tratar o caso como o sequestro do menino Pedrinho. Não houve sequestro. O sequestro é uma conduta que vocês já estudaram, em que eu vou lá e eu privo a liberdade da pessoa. Eu tiro a pessoa do local que ela resolveu estar, levo para um cárcere e privo a liberdade da pessoa. Aqui a ideia é de ocultar esse recém-nascido. Eu vou esconder. Não estou privando a liberdade, eu estou simplesmente escondendo, tirando do local onde a pessoa que tem o direito sobre ele, o estado de filiação, determinou que deveria estar. Então, eu oculto, eu escondo aquele recém-nascido. Ou substituo também. Pode haver a substituição de um filho por outro. Já que a gente está falando de novela, teve uma outra novela aí que a mãe e a filha tiveram filhos no mesmo dia e o filho da filha morreu. A mãe, com pena para que a filha não sofresse esse trauma, pegou o filho dela e substituiu, trocaram, né? Então a substituição também, essa substituição, no momento que eu substituo, eu retiro o estado de filiação originário daqueles dois recém-nascidos. Então todas essas condutas ocorrem com o objetivo dolo específico de suprimir, retirar ou alterar, trocar qualquer direito que seja inerente, que faça parte daquele estado civil, que é o estado de filiação natural ou adquirido da relação pai-filho. Eis a ideia. A pena é uma reclusão de 2 a 6 anos. Tem uma observação interessante, quando a gente diz registrar como seu filho de outro, eu dei o exemplo do caso Pedrinho, mas registrar como seu filho de outro é uma prática comum, inclusive no Brasil. Numa época um pouco mais machista do que a gente vive hoje, mas numa situações que a mãe solo, a
mulher ela engravidava, o marido não assumia, o namorado engravidava antes do casamento, e a vergonha que a família entendia passar, muitas das vezes, até para preservar aquela menina, aquela mulher, a criança, os pais registravam o neto, filho da filha, como se fossem seu, para preservar a imagem daquela menina, daquela jovem. Isso aconteceu demais. A gente dá uma nomenclatura no direito civil para isso, da adoção brasileira. Ou para facilitar, para não passar pelo processo de adoção, muitas vezes a mãe tinha a criança, dava para alguém e alguém ficava lá simplesmente registrava. Era um processo, inclusive, bem mais simples. Hoje em dia não pode ser dessa forma. Mas essa era tida como adoção brasileira. Para essa situação do registrar filho seu como de outrem fosse e para as outras previstas no artigo, mas principalmente para essa, o artigo ele trouxe uma possibilidade de excludente de punibilidade específica para esse crime. Está lá no parágrafo único, que diz o seguinte: se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, ou seja, se demonstrar que não era um ato egoístico, que era um ato com a intenção uma intenção nobre de preservar ou dar uma melhor condição àquele menor, que realmente hoje entende-se que exatamente quando o sujeito não tem uma intenção negativa de alterar esse direito inerente ao Estado Civil, não é algo que ele tem interesse de prejudicar. Esse parágrafo único diz: a detenção ela pode passar a ser até uma forma um pouco privilegiada, de 1 a 2 anos. Ela diminui esse intervalo de pena. Inicialmente, essa circunstância do parágrafo único aí é uma forma privilegiada. Mas o juiz pode deixar de aplicar a pena, que seria um excludente de punibilidade. Existem essas duas possibilidades aí nesse parágrafo único, que traz a natureza jurídica tanto de um crime privilegiado quanto de um excludente de punibilidade. Eis as características do parto suposto, supressão ou alteração do direito inerente ao Estado Civil de recém-nascido. Jovens, eis a ideia. E, por fim, encerrando esse capítulo dos crimes contra o estado de filiação, a gente tem um crime de sonegação do estado de filiação. A sonegação no sentido realmente, aí está bem claro, eu quero sonegar, eu quero prejudicar o estado de filiação originário ou adquirido daquele sujeito. Eu faço com essa intenção muito clara de prejudicar. O próprio artigo deixa isso bem transparente. Olha o que diz o artigo 243. Deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar, dolo específico, em prejudicar um direito inerente ao Estado Civil. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Esse crime tem muito o contexto cultural da época da propositura do nosso Código. Imaginemos que essa época também, o direito civil, ele não reconhecia o filho tido fora do casamento. Ainda era para ser reconhecido como filho, existia uma burocracia muito grande, mesmo o DNA não era obrigado, e existiam nomenclaturas bem pejorativas para esse filho tido fora do casamento, como filho bastardo, entre outras situações. E muitas das vezes a família, para proteger o nome da família, pegava aquele filho que era tido fora do casamento, para não macular o nome, expõe aquele filho, deixando em um asilo de expostos, um lar de assistência dessas crianças, para que essa criança fosse adotada como se ela não, para que ninguém soubesse de onde ela vinha, desse estado de filiação natural que ela teria. Então era uma prática muito comum dessa situação. Não é um crime de abandono, porque o sujeito não expõe. Aqui está bem claro que ele deixa em um asilo de expostos, uma instituição que viria a acolher essa criança. Mas no momento que eu faço isso, eu faço ocultando o estado de filiação original ou atribuindo o outro, eu faço especificamente prejudicando esse estado de filiação natural que o sujeito tem, uma forma específica, né, de macular, de prejudicar o estado de filiação original desse recém-nascido. E aí, outra coisa interessante que a gente tem que destacar é que o próprio pai pode praticar esse crime. Filho próprio
ou alheio. Então não entra só para o sujeito que pratica contra alguém, pratica contra seu próprio filho. É interessante ressaltar isso, porque aí entra na dúvida: professor, e se a mãe que não tem condições de adotar e quer deixar seu filho à disposição, não tem condições de criar e quer deixar seu filho à disposição de uma fila de adoção, ela estaria recaindo nessa conduta, sonegação do estado de filiação? Prestem bem atenção, porque o crime do artigo 243 deixa claro que naquele momento a mãe ou a pessoa ela está ocultando o estado de filiação ou atribuindo outro com o intuito de prejudicar esse estado de filiação. A possibilidade dos pais hoje é a única que existe. O filho não pode pedir a quebra do estado de filiação, isso ainda não ocorre, mas os pais podem. Quando deixam seus filhos disponíveis para adoção, a mãe não pratica esse crime porque primeiro ela não está ocultando nem modificando o estado de filiação original, ela está reconhecendo circunstâncias dela particular, não tem condições de criar e quer deixar seu filho disponível para adoção. Então, não tem aí a intenção do prejuízo, ela quer a substituição e fez da maneira correta. Agora, se ela faz, como a gente já viu na televisão em alguns casos, pega a criança, abandona, expõe, realmente, naquele momento, quando faz, sem se identificar, ela está ocultando o estado de filiação original, aí sim ela pode estar recaindo nesse crime de sonegação do estado de filiação. E se o faz, deixando a possibilidade de risco para a criança, em um lugar que não seja adequado, por isso que aqui deixa claro, deixar em asilo disposto e tudo mais, se não for um lugar adequado e ela o faz, ela pode responder, inclusive, pelo abandono do recém-nascido, com uma possibilidade de uma punição maior pela lesão ou pelo resultado morte. Mas isso é outra situação que a gente vai estudar mais à frente. Era isso quanto aos crimes contra o estado de filiação. Mais à frente a gente debate um pouquinho mais sobre isso e exercita como que esses crimes estão sendo cobrados. Até mais.